No vídeo de hoje eu vou trazer 3 notícias da política que parecem muito independentes entre si, mas no final elas contam exatamente a mesma história, o tamanho do Estado e as consequências que isso traz. Enquanto o governo Lula é acusado pelo PL de extrapolar os gastos públicos com dinheiro de propaganda, Cuba, por sua vez, está tentando ampliar o livre mercado para tentar sair da atual crise econômica em que a ilha está. E o Marco Rubio, por sua vez, respondeu Flávio Bolsonaro e a gente vai ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, se você gosta de vídeos sobre política com um viés mais à direita, mais libertário, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like porque ajuda demais a criação de conteúdo aqui dentro da plataforma. Para começar esse vídeo, vamos ver essa notícia aqui. O PL alega gasto acima do teto e pede veto de publicidades ao governo Lula. O partido moveu ação no TSE sobre o argumento de exploração em mais de 42 milhões do limite de gastos com propaganda permitido no primeiro semestre do ano eleitoral. O que acontece? Antigamente, os governos eles torravam todo o dinheiro destinado para propaganda no ano eleitoral, para conseguir uma reeleição. Só que agora não. Agora, esse dinheiro que pode ser investido nesse primeiro semestre do ano eleitoral é a média dos 3 anos anteriores. E aí, o governo Lula gastou 178 milhões até agora, só aqui, nesse primeiro semestre de 2026, 48 milhões acima da média. E para você ter uma noção, só com aquela pauta populista do 6x1, de derrubar o 6x1, o governo gastou cerca de 1 milhão só com Meta. E a empresa Meta ela é do Facebook e do Instagram. O que aconteceu na prática? Eles surfaram a onda do 6x1, achando que iam ganhar votos, angariar muitos votos, se dizendo pró-pauta 6x1. Mas na prática, sabe o que eles fizeram? Foram lá e tiraram o caráter de urgência. Então, muitas outras coisas vão ser votadas antes da pauta 6x1. O que eles fizeram? Na prática, empurraram para frente. Então, assim, se a gente ganhar as eleições em 2027, eu vejo o que eu faço com essa pauta aí. Então, vamos tocar aqui. As pessoas que não conseguem entender a complexidade da política, elas falam o quê? Nossa, a esquerda, o Lula era super pró 6x1, mas não sei o que aconteceu, por que não foi pra frente? É o PL, é a direita. Mas não, na verdade, quem tirou a urgência foi o próprio Lula, da causa, né? Mas isso nem todo mundo sabe, infelizmente. Aí o PL foi lá e sinalizou para o TSE, olha, isso aqui tá errado, né? O governo gastou muito mais do que poderia com essa pauta aqui, não poderia ter gastado, e aí isso configura poder de abuso econômico e político. Na prática, o Lula poderia, só por esse motivo aqui, ficar inelegível por 8 anos. Isso vai acontecer? Muito provavelmente não. O que provavelmente vai acontecer é eles tomarem uma multa aí por esse gasto excessivo com propaganda política. E falando de práticas que são consideradas desleais e que poderiam causar inegibilidade, a gente tem lá o carnaval. Aquilo lá não poderia acontecer na prática. E o TSE foi avisado também pela oposição. Teve aí naquilo lá jingle, samba enredo, menção do número do partido e verba pública incluída ali. Aquilo ali foi um comício, basicamente, financiado pelo dinheiro do pagador de imposto, tá certo? Não tá, na prática não tá. Seguindo aqui essa matéria da CNN, o PL argumenta que, além de configurar uma atuação vedada a candidatos para as eleições, essa ampliação de gastos compromete a igualdade de condições entre os concorrentes e pode favorecer quem já ocupa o poder e utilizaria recursos públicos para ampliar a sua exposição institucional. Sabe aquela frase de quem não é visto não é lembrado? Pois é, então quanto mais o governo aparece, ele usa esse dinheiro para falar, eu fiz isso, eu sou a favor daquilo outro. As pessoas estão ali vendo aquilo ali, tá batendo na cabeça das pessoas e é um dinheiro que a oposição não tem. Já a oposição não tem, né, acesso a esse dinheiro. Então, sim, é injusto. E é aí que poderia entrar esse abuso do poder econômico e político. A próxima notícia é sobre Cuba. Reformas em Cuba, o que muda com as novas medidas de livre mercados adotadas pela ilha. Depois desse colapso em que a ilha entrou,
apagões de mais de 30 horas. E está acontecendo, inclusive, falta de água potável e remédios. A inflação destruiu a moeda de Cuba. E a população, depois das últimas sanções, não conseguem nem usar mais serviços financeiros internacionais. Então, eles estão literalmente encurralados. E foi isso que fez Cuba abrir, né, um pouco as suas regras tão rígidas aí. O Parlamento de Cuba aprovou por unanimidade nessa quinta-feira um amplo programa de reformas de livre mercado durante a sessão extraordinária. Trata-se de uma mudança sem precedentes para a ilha comunista, que atravessa uma profunda crise econômica e enfrenta pressões de Washington. O parlamento aprovou quase 200 medidas de livre mercado e isso não acontecia em Cuba desde 1959. Eles estão abrindo o mercado agora para bancos privados, desenvolvimento imobiliário privado, permitindo que investidores comprem ações de empresas estatais e eliminando a obrigação que empreendedores têm de ter o Estado como seu sócio majoritário. Olha só. Que coisa incrível. Eu não sei se assusta mais eles estarem abrindo isso agora ou o fato dessa ilha viver desse jeito, nesse sistema tão autoritário. É bizarro de pensar que em pleno século XXI tem muitas pessoas que vivem com um regime tão autoritário assim. Por que eles tomaram essa decisão agora? Porque as sanções dos Estados Unidos asfixiaram o país. É isso, ou provavelmente o regime vai cair. Para vocês terem uma noção, Cuba está sem petróleo. E publicamente, o ditador Miguel Dias, ele disse que ele não está cedendo aos Yankees, né? E se você não entende como Cuba chegou ao ponto que está hoje, eu vou te explicar aqui bem rapidinho. Cuba fez uma revolução para derrubar o ditador Fulgêncio Batista, que mandava no país na época. Aí é que entra a briga dos Estados Unidos com Cuba. Cuba quis estatizar as empresas de petróleo e açúcar que estavam lá no país, que até então quem tomava conta eram os Estados Unidos. Mas eles falaram, não, quem vai tomar conta agora somos nós. As empresas agora são cubanas. Com esse vínculo quebrado com os Estados Unidos, eles viraram para o socialismo para conseguir chegar perto da União Soviética. Nenhum país sobrevive sozinho. Os Estados Unidos parou de comprar o açúcar que Cuba produzia e aí eles viraram socialistas e começaram a vender esse açúcar para a União Soviética. Aí hoje, depois de muitas sanções econômicas que os Estados Unidos colocou de lá para cá em Cuba, eles estão sendo obrigados a abrir para o livre mercado, porque senão o país vai falir de vez. Eles estão vivendo um colapso econômico lá dentro do país, então não tem muito o que fazer. Eu acredito que o governo chegou em uma situação de ou a gente abre aqui um pouco, né, sai dessa redoma do socialismo, ou o governo vai cair, porque uma hora a população vai se revoltar e derruba o governo. Bom, agora vamos ver a notícia que é que o Rubio respondeu à carta do Flávio Bolsonaro e reforçou aqui, segundo o G1, né, a defesa de tarifas contra o Brasil. E só o fato do Marco Rubio ter respondido o Flávio Bolsonaro já é um ótimo ponto para a direita aqui no Brasil e mostra o quanto a oposição brasileira tem as portas abertas para discutir questões aí com os Estados Unidos. A gente precisa lembrar que o Flávio Bolsonaro hoje ele é senador aqui no Brasil e quem decide sobre taxações é o executivo. Então o fato dele responder o Flávio Bolsonaro já é sim um ponto positivo. Isso é só mais um ponto que mostra que o diálogo com a direita foi muito melhor com Washington do que com a esquerda aqui no Brasil. Quem devia estar fazendo isso na prática era o governo brasileiro, e essa inércia não dá pra gente entender. Durante um tempo eu até consegui entender, porque eu achei que eles iam jogar esse tarifaço, aliás, jogaram, né? Tentaram jogar pra cima do Flávio, o Flávio foi lá e pediu o tarifaço, só que agora fica mais do que claro que o Flávio não quer esse tarifaço, ele não é interessante pra nós aqui do Brasil, ou a direita ganhando ou não, isso aí atinge direto os empreendedores aqui no Brasil, e então negociar, entrar em um consenso, tentar resolver os problemas com os Estados Unidos seria com certeza a melhor opção. E o porquê o Brasil não se posiciona, a gente não sabe, porque o Flávio, ele tá fazendo uma articulação política ali no bastidor que quem devia estar fazendo é o atual governo, é o executivo do Brasil. E outro ponto que o Flávio tá envolvido e o Brasil não se posicionou é na audiência que vai acontecer no dia 6 de julho, e lá vai ser discutida essas ações responsáveis por esse tarifaço, que segundo os Estados Unidos aí envolve PIX, o etanol, e nessa própria carta de resposta para o Flávio Bolsonaro, o Marcos Rubio mencionou que os Estados Unidos estão de olho no
processo eleitoral de outubro e prontos para trabalhar com os líderes que o povo brasileiro eleger. Na minha humilde opinião, tem chance sim deles segurarem esse tarifaço até as eleições aqui do Brasil. A direita tá com bastante chance aqui no Brasil, e se a direita ganhar aqui, tem muito mais poder de negociação com os Estados Unidos, e muitas dessas coisas podem ser resolvidas para que não haja essa sanção econômica. O Marco Rubio, ele também parabenizou e agradeceu o Flávio Bolsonaro na decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E o Rubio reconheceu o papel do Flávio Bolsonaro nessas articulações e mostrou para os Estados Unidos, para o Marco Rubio, para o Trump, que o Flávio Bolsonaro entende que o crime organizado ele tem que ser tratado com tolerância zero e com cooperação internacional. E é isso que a gente acha também, nada de tratar bandido como nossos bandidos. Não, são bandidos, são criminosos. E é isso. O que você pensa sobre tudo isso? Conta aqui para mim nos comentários o que você acha. Você acha que Cuba vai se abrir para o mercado? Ou é um passo que eles estão dando para frente para regredir e fechar as portas novamente? O que você acha sobre o Lula, sobre esses gastos excessivos com propaganda? É justo? Não é justo? E sobre os Estados Unidos e essas sanções econômicas, você acha que eles vão segurar até as eleições acontecerem aqui no Brasil? Ou você acha que essa sanção vem e aí depois, se a direita ganhar, se negocia e talvez caia essas sanções? Comenta aqui pra mim, já se inscreve no canal, deixa o seu like, um beijo e até o próximo vídeo.